Paz e bem, irmãos e irmãs. Que o Senhor ilumine seu coração e fortaleça sua fé neste início de semana. Nesta segunda-feira, a Igreja faz memória aos santos Timóteo e Tito, grandes discípulos e colaboradores de São Paulo. Somos convidados a entrar nesse espírito de fé e missão, deixando que a palavra de Deus ilumine a nossa vida, pedindo que o Senhor nos fortaleça e nos ajude a nos mantermos fiéis ao seu amor. Celebremos com confiança. Início da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti, dia e noite nas minhas orações. Lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da sincera fé que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Lóide e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Por esse motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Dia após dia anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo, seus prodígios. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Ó família das nações, dai ao Senhor. Nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Publicai entre as nações
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou, 2 a 2, na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura nos fala algo muito essencial para a nossa caminhada cristã. A fé é dom e precisa ser reacendida. Com carinho de pai espiritual, Paulo se dirige a Timóteo, um dos santos cuja memória hoje celebramos. São Paulo encoraja, dizendo que não tenha medo, não se envergonhe do Evangelho, que reavive a chama de Deus nele colocada. Essas palavras de São Paulo certamente tiveram um efeito no ardor missionário, não só de Timóteo, mas também de Tito, a quem também escreveu. São Timóteo e São Tito, nascidos na atual Turquia, foram discípulos do apóstolo Paulo e missionários da palavra de Deus. Timóteo atendeu ao chamado de Cristo e revelou-se ministro fiel em situações adversas. Acompanhou Paulo em algumas viagens missionárias, compartilhando alegrias e sofrimentos. Foi também bispo de Éfeso. Tito era pagão. Converteu-se e foi batizado por Paulo. Foi testemunha da graça e mediador de conflitos em algumas comunidades, como a de Corinto, e foi bispo de Creta. Juntos, fizeram cumprir o que hoje cantamos no Salmo: anunciar entre as nações os grandes feitos do Senhor. Não deixaram a fé escondida, partilharam a luz. No Evangelho de hoje, Jesus escolhe outros 72 discípulos para continuar o trabalho de evangelização e buscar mais operários para a messe, e dá orientações de como devem proceder. Observe que Jesus envia os discípulos de 2 em 2. Isso nos ensina que não vivemos a missão sozinhos. Deus nos quer em comunhão com a Igreja, com a comunidade, com irmãos e irmãs de caminhada. Jesus diz ainda: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E na sua comunidade, é assim também? Muito trabalho e poucos voluntários? Queridos, é muito importante que ajudemos em nossas comunidades. Façamos a experiência do voluntariado em uma das pastorais da nossa paróquia. Ação social, comunicação, dízimo, catequese, liturgia e tantas outras. Sejamos um pequeno operário na grande messe do Senhor e sintamos a graça de Deus ser abundante em nós. Que o Senhor reavive em nós a chama do seu amor. Caminhemos firmemente com Jesus. São Timóteo, rogai por nós. São Tito, rogai por nós. Oração.
Pai Santo e Misericordioso, nós vos louvamos e vos agradecemos por nos chamar à fé e à missão. Vós conheceis as nossas fraquezas e os nossos medos, mas também conheceis o desejo sincero que nós temos de vos amar e servir. Reacendei em nós, Senhor, a chama do vosso Espírito. Curai o que em nós está frio, cansado e desanimado. Dai-nos coragem para não nos envergonharmos do Evangelho e humildade para vivermos a fé com simplicidade e verdade. Como capacitastes os seus discípulos, capacitai-nos também, Senhor, para levar paz às nossas casas, para consolar os que sofrem, para cuidar dos doentes, para anunciar com a vida que o vosso reino está próximo. Sustentai os missionários, os pastores, os catequistas e todos os que trabalham pela vossa Igreja. Pela intercessão de São Timóteo e São Tito, concedei-nos um coração fiel até o fim, para que um dia nós contemplemos a vossa face e cantemos a vossa glória para sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que pela intercessão de São Timóteo e São Tito, sua fé seja reacendida e sua semana seja cheia de paz. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.